No segundo e no terceiro bloco de questões, acho que eu vou fazer uma junção, né? O foco principal aqui era nós tratarmos um pouco do papel da educação e de nós, educadores, na construção exatamente dos valores como respeito, igualdade, justiça, né? E aí falando da educação de qualidade e do conjunto, né, nacional hoje, com a Base Nacional Comum Curricular, onde nós temos já estabelecido como diretriz curricular, né, os ODS. Nesse contexto, falar um pouquinho, talvez, de uma trajetória que é bem da educação. Nós temos pesquisas sobre quantas e os percentuais de meninas e de meninos nas áreas como engenharia, como matemática, como ciência, tecnologia, não é? E vou aqui me fazer esse link com a doutora Juliana, onde ela abordou um pouco dessa questão, né? A doutora Daniela também diz, as crianças enquanto crianças, né? Veja, é um grande universo lúdico, né? Por que ao longo da trajetória escolar, né, nós vamos percebendo um desestímulo das meninas em relação à sua capacidade para ocupar as posições nas carreiras que requerem, né, que são majoritariamente masculinas, né? Porque hoje a gente, então, vou dar os números, né? Tem uma pesquisa chamada Indicador de Letramento Científico, que é bastante impressionante, que as mulheres desejam ocupar as carreiras, mas que, por volta dos 14 anos, elas não conseguem ter o apoio necessário para continuar com este desejo e elas migram deste sonho, mudam o sonho ou esse desejo para carreiras que, entre aspas, eu vou dizer isso, né, é muito triste dizer, mas carreiras que tenham menor exigência a fim de que elas possam cuidar da casa, do lar e ocupar os papéis que tradicionalmente a mulher ocupa, né? Então, acho que aí só essa pesquisa, que ela é densa e importante, chamada Indicador de Letramento Científico, já fica para nós uma tarefa que é as meninas nas ciências. Então, nós somos mulheres aqui na Educação Nacional do Campo, né, que temos uma grande bandeira, que são as meninas nas ciências. Daí o estímulo a projetos de trabalho em STEAM, em educação criativa, na robótica, né, onde meninos e meninas, né, ocupem papéis não só igualitários, mas papéis onde não haja hierarquias entre as crianças, né? No entanto, eu entendo que há um fator social que se coloca. E este fator social é um fator que provoca o desestímulo. E dentre esse fator social está a violência contra a mulher, não é? Eu acho que isso é notório, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? O papel que as mulheres ocupam na sociedade, dentro de uma sociedade machista, não é? Meninos e meninas educados de mesma maneira também precisam, dos seus lares, deste apoio para a mudança, né? E muitas vezes nós temos aí um obstáculo colocado. A Correia falou bem sobre isso, né? Quem entra nas casas, nas residências, sabe do que nós estamos falando, né? Tem aqui um fator social muito importante. Então, como essa é uma abordagem formativa e esse grupo de convidados é um grupo especializado, não é, nas questões do direito, dos direitos, né, e da garantia dos direitos, nós gostaríamos que vocês pudessem falar um pouco do papel de nos orientar, né?
como é que como é que vocês veem o nosso papel? Nós gostaríamos de ouvir de vocês qual o nosso papel para essa sociedade onde a igualdade de gênero realmente se efetive, né? O que mais que nós podemos fazer, implementar, na visão de vocês? Porque nós temos uma visão de dentro, né? A nossa visão de dentro é uma visão pedagógica, uma visão, né? Onde eu coloquei aqui a questão da BNCC, da educação para valores, mas nós também percebemos que ainda precisa se fazer mais. E gostaríamos de ouvi-los, porque acho que ouvindo vocês, nós também vamos refletir aqui nos nossos grupos de trabalho, né, o como nós podemos avançar nesse nosso papel, que é o papel da educação das crianças de São Bernardo do Campo, de 0 até, em média, 11 anos de idade. Professora Silvia, posso começar? Por favor. Acredito que seja um tema que é muito difícil a gente falar desse aspecto sem mencionar infelizmente, um conflito que é enxergado pela sociedade entre o papel da mulher no âmbito profissional e a maternidade. E eu menciono isso porque, na perspectiva, quando a gente liga, né, a educação com essa perspectiva social, infelizmente, a mulher muitas vezes se coloca numa posição de assumir essas outras profissões e não querer seguir carreiras que são tradicionalmente ocupadas pelos homens, muitas vezes por causa do aspecto da maternidade, né? Pensando como se isso fosse algum tipo de impeditivo para o desempenho desses cargos. Então, realmente difícil hoje a gente ignorar esse fator, porque, né, biologicamente falando, quem assume o papel de mãe, quem carrega o bebê na barriga, etc., é uma mulher e não um homem. Então, esses assuntos eles estão muito relacionados. O que eu acredito que seja muito importante no aspecto da educação para isso, me parece que também é um tema que a gente não consegue separar da perspectiva psicossocial, né, psicológica das meninas, é que para que elas percebam e superem essa barreira, é preciso que haja contínuos incentivos e estímulos por parte de todas as pessoas que estão ao redor delas. É claro que nós não vamos conseguir interferir ou controlar a atuação dos pais ou dos familiares dessa criança. Nisso, a gente faz o possível, né? Na verdade, até nós do Ministério Público, a gente faz o que a gente pode também, o pessoal da assistência social, da saúde, a delegada, etc. Mas a gente não pode negar que, na perspectiva da educação, por mais que as escolas e os professores conversem com os pais, vocês não têm a possibilidade, efetivamente, de forçá-los a mudar o pensamento de uma hora para outra. Então, é por isso que os professores, nessa perspectiva, assumem um papel muito importante de estímulos contínuos e de deixar claro para esses alunos, e assim, quando eu falo em estímulos contínuos, eu me refiro à necessidade de que não seja simplesmente, vez ou outra, fazer algum tipo de evento para falar sobre isso, mas que seja algo do dia a dia. Se uma professora ou um professor observa algum tipo de comportamento em sala de aula, ou uma aluna que manifesta esse tipo de pensamento, de que ela não é capaz de uma carreira maior, ou vê algum tipo de colega, homem, né, um menino, fazendo um comentário nesse sentido, porque às vezes ele não faz isso por mal, ele faz isso porque ele vem de uma estrutura, às vezes, da sociedade, ou familiar, que seja, que reproduz isso. Então, é necessário que a professora ou o professor, de imediato, introduza esse assunto nesse momento. Não digo aqui dar um esporro ou algo de dar uma bronca, né? Mas introduzir isso como um assunto natural, como se fosse uma coisa leve, dizer assim, olha, mas por que você acha que não tem capacidade de fazer isso? Poxa, você é tão inteligente. Incentivos, por isso que eu me refiro à relação que existe da educação com o aspecto da psicologia, ainda que os professores não sejam psicólogos, mas a forma como um professor, o que ele fala para aquele aluno, ou a forma como ele fala com o aluno, tem um impacto muito grande naquela formação. Então, se o professor se depara com uma situação dessas e ele simplesmente nada diz, ou se ele apenas se mostra de forma assertiva, como se ele concordasse com aquilo que foi dito pelo aluno, ele está, de certa forma, ele está deixando de contribuir para que a gente tenha uma evolução na sociedade.
Então, eu acredito que, nesse sentido, é que existe uma importância muito grande de ser tratado com naturalidade no âmbito das escolas e no dia a dia das escolas, como a questão, por exemplo, da maternidade, em momento algum tem que ser vista como impeditivo, que a maternidade é algo que, inclusive, é de responsabilidade tanto dos meninos quanto das meninas, e que isso tem que ser visto como um sentido de que a profissão ela está muito mais relacionada ao incentivo, ao que ela dá de dedicação, independentemente do aspecto de gênero, e muito mais ao nível de dedicação. Então, esse incentivo diário de dizer que uma menina é capaz, que ela tem a possibilidade, pode parecer algo muito simples e muito bobo, mas que tem um impacto muito grande. Porque, como, inclusive, a doutora Daniela fez menção antes, quando as crianças são muito novas, elas sequer percebem ainda essa discrepância em ser menino ou menina. Então, no momento em que isso é incentivado tanto para um menino quanto para uma menina, de forma igualitária, a gente evita que essas divergências de gênero elas sejam vistas. Então, existe uma necessidade de um incentivo, que é isso, ele pode parecer algo muito bobo para eu falar aqui, mas ele acaba sendo necessário para a gente perceber essa evolução de meninos e meninas, de entenderem que o exemplo que a gente dá tem um impacto significativo. Então, no momento que se percebe uma menina que está apresentando algum tipo de resistência ou dúvida, por que não também buscar, e eu sei que nas escolas a gente tem também equipe de pedagogos, pessoas que podem servir, prestar essa assistência. Por que não o professor pedir ajuda para essa equipe? Por que não pedir ajuda em outras esferas com profissionais de psicologia, de pediatria, que possam ter uma conversa com essa menina para poder ela se sentir melhor? Então, ignorar não é uma opção. Parece que o papel principal é ver como pequenas manifestações no dia a dia elas já são suficientes para que a gente tenha que tomar alguma medida e para agir com naturalidade, introduzir com naturalidade nos discursos dessas crianças que elas tenham a possibilidade e a capacidade de atingir essas esferas de papel de emprego, o que elas quiserem. Muito obrigada, doutora Daniela. Doutora Daniela? Eu sempre falo que vocês, professores, eu falo que eu tenho um pouco de inveja de vocês, no sentido de que vocês são muito admirados pelos alunos, especialmente nessa faixa etária, até os 11 anos. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela chega, às vezes eu dou uma bronca nela ou alguma coisa, e ela faz para mim assim, eu vou contar para minha professora. E isso é real. Eles trazem para vocês relatos. E aí, puxando um pouco para o lado da questão de violência de gênero, violência doméstica, de impedir que essas meninas e esses meninos, essas meninas se tornem vítimas potenciais, e esses meninos se tornem agressores, quando crescerem, eu acho que é fundamental que vocês, de fato, prestem atenção nas falas, como a doutora Juliana falou, e vejam se isso não está vindo de casa como um reflexo de uma situação de violência doméstica que a mãe daquela aluna ou daquele aluno, porque o aluno o menino ele pode ser violento repetindo algo que o pai faz, ele pode ter falas machistas repetindo algo que ele vê na casa dele. E como a doutora Juliana falou, é difícil para a gente interceder em todos os casos, porque a gente não tem como estar ciente de todos os casos, mas vocês, como educadores, vocês passam muito tempo com as crianças. Então, eles trazem muitas coisas para vocês, às vezes não pela fala, mas pelo comportamento. E eu acho que vocês terem esse olhar, como a doutora Juliana falou, sem ser um olhar para julgar, ou para dar bronca, ou para, nossa, eu vou pôr seu pai na cadeia, Não, um olhar acolhedor para entender o que está se passando, o que está acontecendo, por que determinadas falas estão sendo repetidas pelo aluno ou pela aluna. É importante. A gente fez uma experiência e deu certo, então eu acho que seria até como sugestão para as escolas
seria a questão da... Vocês têm ainda a associação de pais e mestres, né? Eu imagino que ainda exista isso, porque não faz tanto tempo eu fiz um bate-papo com os pais. E no começo foi bem difícil, eles eram muito relutantes, os pais não vinham poucos, e a gente começou a dar uma abertura para que esses pais viessem opinar em horários que poderia ser essa reunião para ter uma maior adesão, e aí sim a gente conseguiu trazer, sem citar que o aluno tal ou a aluna tal está com determinado comportamento, então, você é o agressor, você... Não. A gente, sem citar esse tipo de coisa, a gente trazia situações que os professores, os educadores vinham coletando ao longo dos meses, e quando tinha reunião a gente trazia isso e exemplificava qual que era a melhor forma disso ser falado dentro de casa, que determinadas falas não são toleráveis, que determinadas falas não são admitidas, que isso vai acabar tendo consequências. Isso foi muito positivo. Então, eu acho que, além da questão que a doutora Juliana colocou, de incentivos constantes e acolher essas crianças e tudo mais, uma proximidade com os pais, eu acredito que seja fundamental. Trazer esses pais para perto, não no sentido de que estamos ensinando os pais como serem pais. Eu acho que quando a gente faz um discurso desse tipo, a gente afasta, né? Nenhum pai ou mãe quer esse tipo de coisa. Mães querem menos ainda, porque elas já estão tão sobrecarregadas que imaginar que alguém vai interferir na forma do maternar dela, ela já vai com muitas ressalvas. Mas eu acho que de uma forma de mostrar, olha, nós somos parceiros de vocês no sentido de educar, e a gente está aqui para transformar, para trazer coisas novas, para a gente, de fato, tornar essas crianças pessoas muito melhores do que nós somos, né? Desconstruídas, ou, como a doutora Silvia falou, né, a professora Silvia falou, pessoas construídas de forma diferente. De fato, mantendo essa inocência que essas crianças nessa faixa etária têm, de não ter essa coisa de isso é de homem, isso é de mulher. Isso é muito bacana, porque eu vejo dentro da minha casa, minha filha não estabelece que o futebol é de homem, que fazer unha é coisa de mulher, porque para ela, se um homem quiser fazer a unha, tá tudo certo. Se ela quiser jogar futebol, ela pode jogar. Então, se a gente conseguir manter isso para os adolescentes, né, para a próxima fase da educação aí, dos 12 para frente, e depois para a vida adulta, seria o mundo ideal. E aí, como educadora, eu acho que aliado ao que a doutora Juliana falou, de prestar atenção, de estímulo, de incentivo, eu falaria também trazer os pais para perto. Os pais ou os responsáveis, enfim, para mais perto da escola, para eles terem vocês, educadores, como aliados. Muito obrigada, doutora Daniela. Correia, por favor, a sua colocação, em especial com destaque, não é, a esse olhar que você tem, que atua diretamente com as crianças e em suas residências, né? O Grupo Guardião da Penha tem esse papel. Eu gostaria que você pudesse trazer também a sua percepção e deixar essa mensagem aqui para nós. Sim, nós, com esse contato que nós temos nas residências com as mulheres vítimas de violência, muitas precisam trocar a criança de escola de uma hora para outra. Algumas têm que ir para casa-abrigo, onde a criança sai daquela escola também, vai para casa-abrigo. Outras mulheres acabam mudando de estado até. Ou até mesmo, ontem mesmo nós fomos na casa de uma pessoa, e a criança já faz uma semana que não vai para a escola, porque a mãe fugiu para Santo André, voltou para a casa de uma tia, fugindo para São Bernardo, e enfim, a criança com isso fica uma semana sem comparecer na escola. E nós percebemos também que muitas mães falam do rendimento escolar da criança, que a criança já não consegue mais acompanhar, muda o comportamento, se tornam agressivos, né? Então, assim, eu acho muito importante, em 24 anos de guarda municipal, nunca
tivemos essa oportunidade de conversar com esses atores que estão hoje aqui, né? A secretária de Educação, secretário de Segurança, a doutora Juliana, representando o Ministério Público, a doutora Daniela, uma delegada de polícia. Então, isso é muito importante, trazer os atores para pensar junto sobre isso, porque não são só as crianças, existem os professores também, e os professores também podem ser vítimas de violência, e estão sendo, né? Até estão sendo, porque temos algumas situações nesse ambiente. Então, é muito preocupante, e eu acho importante isso que está acontecendo aqui agora. Estou muito impactada, eu estou até nervosa, porque é muito importante mesmo, e eu penso que aproveitar esses atores que estão aqui, porque cada um com a sua experiência, com a sua especialidade, pode trazer, e quem sabe, né, nascer aqui um projeto onde a gente possa falar com essas crianças, através do teatro de bonecos, às vezes a gente tem a oportunidade de falar, né, através do lúdico, mas existem também as outras crianças que já não estão mais no lúdico, que não querem mais saber do boneco, eles querem conversar, olhar no olho e falar, minha mãe apanha do meu pai, e eu defendi a minha mãe, porque eu liguei para a polícia. Então, já aconteceu isso comigo numa escola, e aí a gente fica com a perna bamba, né, porque é muito forte. Então, eu creio que tudo isso que está acontecendo é de suma importância, e quem sabe a gente consegue construir algo, né, positivo, que realmente faça diferença. Muito obrigada, Correia. Coronel Chaves, por gentileza, a sua manifestação. Na realidade, aqui eu estou tendo uma aula, né, com vocês, né? Todas expert no assunto, né? Que isso é aqui para, né, eu só aprendendo. Mas, da minha humilde opinião, conhecimento, eu acho que a referência do professor em sala de aula é primordial. Porque hoje nós vemos que as crianças, mas boa parte delas do ensino público, elas não vêm de uma classe abastada, tudo mais. Normalmente vêm da periferia, que a referência nem sempre é a melhor, né? De repente, essa criança, ela vê a menina, vê uma adolescente em cima de uma moto do valor de 50, 100 mil reais, sem trabalhar, sem estudo nenhum, né? Ela acha que aquilo é certo. Então, acho que o professor ele tem que ser a referência, que já é, e quando perceber que a criança tem uma referência errada ou não muito boa, tentar demovê-la dessa ideia, conversando, procurando até trazer os pais, reunião de pais e mestres, como a professora Daniela falou, tá? Para mudar a cabeça, para quebrar essa impressão de coisa certa, que não é, que a criança tem, e traz até da educação que ela tem em casa e no meio que ela vive. É isso, professor. Muito obrigada, Coronel. Eu queria chamar a Rosinha de volta aqui para a sala. A Rosinha pode entrar? Ela está aqui no back-office. Por favor, Rosinha. Rosinha, olha só. Esta webinar, lá para nós, está sendo muito importante. E eu te chamei porque, veja, nós, educadores, nós temos uma visão, né? E, de fato, é a primeira vez que nós estamos tratando de um tema com visões para além dos muros da escola. Eu acho que isso é muito importante para nós também, não é, Rosinha? Na perspectiva de outros olhares e de outros lugares de falas também ocupados por mulheres extremamente competentes, né? e empoderadas, que estão aqui compondo esta mesa junto conosco. Então, Rosinha, eu vou fazer aqui a minha síntese, depois eu te passo a palavra para você pedir para cada um fazer as considerações finais. Mas, do todo, né, nós partimos de uma perspectiva de que, eu vou colocar isso daqui para frente nas nossas redes, Rosinha, ignorar não é uma opção. Ignorar não é uma opção. Ignorar não é uma opção. É para todos os professores,
os auxiliares de educação, todos os profissionais que estão nos ouvindo, que nos ouvirão ao longo dessas 2 próximas semanas, porque esse material vai ficar para a formação das nossas equipes. É muito importante esta mensagem de hoje, como uma mensagem de empoderamento, do M de menina ao M de mulher, né? O nosso papel vai passar sempre por essa bandeira agora, é um lema, na verdade, né? Ignorar não é uma opção para nós que somos educadores, que estamos com as crianças, não é? Tanto ao longo do período letivo. Uma atenção especial à linguagem, ao como nós nos colocamos com as crianças, para quê? Não deixar passar pequenos comportamentos, não é? A gente chama isso, na verdade, hoje a gente chama de indícios, não é? São indícios. Quais são os indícios comportamentais para que nós possamos estar mais abertos para eles, a fim de localizar com bastante naturalidade, né, aquilo que se chama de ou desvios, ou de observáveis que já apontam para a violência dentro dos lares, né, que já apontam para uma linguagem, uma comunicação verbal agressiva, uma comunicação verbal preconceituosa, desde os pequenos bem pequenos. Me chamou a atenção também das falas, né, que nós precisamos compor ambientes de aprendizagem da igualdade. Rosinha, pode anotar isso aí para nós todos, não é? Ambientes de aprendizagem para que a igualdade se estabeleça de maneira concreta nos relacionamentos, para além das faixas etárias dos bem pequenos, não é? Nós possamos continuar alimentando, não é? Trabalhar mais com o nosso quadro de profissionais de educação e do magistério, né? Também a partir dos 8, dos 9, dos 10 anos, enfim, né? Não abandonarmos essa temática. Nós já não abandonamos, é claro, mas acho que aqui a palavra é também construir estratégias mais robustas de relacionamento com a escola, a família e essa preocupação na faixa etária já dos pré-púberes, né? E acho que mais uma questão que eu queria trazer, que foi colocado, é que eu vou fazer um desafio agora para o Coronel Chaves e para a GCM, né? Que o Teatro de Bonecos passe a criar agora um enredo, tá certo? Onde nós tratemos, fazemos um circuito, né? Sobre a questão da igualdade, e para que a gente possa deixar de comemorar o Dia Internacional da Mulher como o Dia Internacional da Mulher. Eu acho tudo muito bonito e gosto muito lá de receber flores, de receber lembranças. Eu acho isso maravilhoso. Mas, além dessas questões todas que são delicatessen, são mimos, não é? São comportamentos de educação, né? de boa educação, nós também precisamos construir esse tipo de material que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Materiais que possam, de fato, contribuir para o empoderamento, para a emancipação, para que as nossas meninas se tornem mulheres, né? Livres e que estejam onde e façam aquilo que elas quiserem fazer, né? Acho que é disso que se trata, né?